Leonard Cohen é uma referência literária e discográfica na América do Norte e Europa, com reconhecimento em vida e póstumamente. De Leonard Cohen pode dizer-se que os seus livros são controversos, tiveram poucas vendas, foram provavelmente pouco lidos, os manuscritos foram adquiridos pela Biblioteca da Universidade de Toronto, que a sua música é ecléctica, com influência de ritmos, baladas folk e country, blues, jazz, gospel, que os seus álbuns foram aclamados pela crítica, mas tiveram vendas modestas. Foi esquecido como escritor. É identificado como autor de letras e músicas deprimentes. Sobre Leonard Cohen, tem-se produzido literatura e material nas redes de natureza jornalística, biográfica, documental, académica, de qualidade heterogénea, com particular foco para aspectos da sua vida e obra, poesia e música, mas sem uma leitura criteriosa das fontes e do contexto, nem da sua psicopatologia. Por um lado, o tratamento dado a problemas identificados com a saúde e relacionados com as suas estratégias emocionais para lidar com a sua depressão, traços compulsivos e obsessivos, o sexo e a incapacidade em manter relacionamentos vinculativos, os consumos aditivos, a busca contínua e insatisfatória pela espiritualidade, surgem desconectados e menos desenvolvidos na literatura e nos documentários. Em Montreal, no Quebec, Canadá, no cemitério da congregação Shahar HaShomayim, que significa Porta do Paraíso, a lápide de Leonard Cohen tem gravado apenas 1934-2016. Outra pedra completa o epitáfio, 82 anos. Omisso, Montreal e Los Angeles, que são marcos de desenvolvimento da sua vida pessoal e artística. Leonard Cohen é reservado quanto a detalhes da sua vida privada. Descende de judeus de classe média alta, rabis e homens de negócios. Nos anos 1860 e 1920, os seus antepassados emigraram da Polónia e da Lituânia para o Canadá. Recebeu os nomes hebraicos Eliezer e Cohen, que associa a sua vocação profética através do uso da palavra e da música. Montreal, no Quebec, Canadá, tem um histórico de migrações e divisões entre comunidades, distribuídas entre anglófonos, francófonos e bilíngues, protestantes, católicos romanos, judeus e outros. Masha Klonitsky-Klein e Nathan Bernard Cohen são descendentes de rabis e homens de negócios, fundadores das principais instituições judaicas em Montreal, com mentalidade conservadora e liberal. Casaram-se em 1927. Tiveram a Esther, 4 anos mais velha, e a Si. A família Cohen habita o bairro anglófono de Westmount, um município autónomo de Montreal. O pai era 14 anos mais velho do que a mãe. Diferença de personalidades, formações e vocações. O pai era engenheiro de dragagens, a mãe, enfermeira. Leonard Cohen tem uma infância com rotinas estruturadas. A família Cohen tinha ao seu serviço uma governanta, uma ama, um motorista e jardineiro. Leonard Cohen frequentou a escola judaica e as escolas públicas. Não sendo brilhante, foi bom aluno. Aborrecia-o a rotina.
Gostava mais de atividades extracurriculares, por exemplo, artes e natação. A mãe encorajou-o a aprender piano. Graduou-se em literatura inglesa pela Universidade McGill, em Montreal. Tem ligação ao Grupo de Poetas de Montreal. Desistiu da pós-graduação em Direito na Universidade de Columbia, em Nova York. Um percurso sinuoso entre a literatura e o direito, por si descrito como paixão sem sensualidade e amor sem clímax. As expectativas familiares eram que fosse rabi, como os seus avós, oficial, como o seu pai e o tio Horace, na Primeira Guerra Mundial, que se ocupasse dos negócios da família paterna, seguindo a advocacia, que fosse médico para tratar pessoas como a avó materna, Esther, com cancro de estômago, e o seu pai com doença pulmonar crónica e hipertensão. De início, Leonard quer ser escritor. Escreve e lê poemas para atrair raparigas. Torna-se músico com idêntico propósito. Contraria todas estas expectativas. Isto torna-se em um problema existencial e sofrimento emocional. Estratégias para lidar com os seus problemas e o seu sofrimento emocional. Hipóteses. Primeira, fatores como o ambiente, o estilo parental e a vinculação insegura na infância podem ter agravado e mantido quadros de ansiedade e depressão recorrente em adulto. Segunda, o evitamento através dos consumos aditivos e do sexo com muitas parceiras sem vinculação afetiva. Os sintomas de depressão podem remeter para a perturbação de humor de tipo maníaco-depressivo ou bipolar, com picos de intensa atividade criativa sob efeito de anfetaminas e ácido LSD, e para quadros depressivos. Quarta, os sintomas de depressão podem resultar de fatores endógenos, por exemplo, predisposição genética para a ansiedade e depressão por via materna, de fatores exógenos, por exemplo, a desestruturação familiar após a morte do pai, ruptura com os tios paternos e primos, com a sua congregação, estilo de vida boêmio, consumos, intensa produção literária e artística, viagens e digressões ao longo da vida adulta. Quinta, a depressão tornou-se recorrente e reativa a perdas significativas. Por exemplo, de Marianne Illan, a musa e o amor da sua vida, ou quando da separação de Suzanne Elrod, artista plástica, mãe dos seus filhos Lorca e Adam. Sexta, o perfeccionismo como traço de personalidade ansiogénica e obsessivo-compulsiva. Por que motivo Leonard Cohen não recorreu à psicoterapia para lidar com estes problemas? Hipóteses. Primeira, por descrença nos seus resultados. Segunda, porque implementou outras estratégias, tais como rituais, jejuns para desintoxicação, alimentação do tipo kosher, macrobiótica, vegetariana, busca espiritual e literária contínua e insatisfatória, com influências do cristianismo, da cientologia, da cabala, do sufismo, do budismo zen e do hinduísmo Vedanta na sua obra e música. Compaixão pelos doentes. Desde a infância, Leonard Cohen demonstrou particular sensibilidade com as pessoas doentes. Exemplos:
O pai, Nathan, regressado da Primeira Guerra Mundial em 1918, com diagnóstico de doença pulmonar crónica e hipertensão. O avô materno, Solomon, com demência. A avó materna, Esther, com cancro de estômago. A mãe, Masha, com depressão e leucemia, internada durante vários meses no Allen Memorial Institute, Hospital Psiquiátrico de Montreal. A exaustão ou burnout e tentativa de suicídio de Abraham Klein, figura de destaque na comunidade judaica e uma das suas referências no grupo de poetas de Montreal de que fez parte. Outras pessoas significativas. Marianne Illan, a sua musa e o amor da sua vida, com leucemia. O filho de Marianne, Axel Jensen, toxicodependente com vários internamentos psiquiátricos. O suicídio de Daphne Richardson, em Londres. O suicídio de Nancy, em Montreal. O seu mentor Irving Layton, internado com Alzheimer. Atuações em hospitais psiquiátricos em Montreal, Londres e na Califórnia. Da palavra à terapia. Leonard Cohen fez da palavra o seu ministério através da escrita e das suas músicas. Chama a si o papel de profeta, na medida em que a palavra vive em nós. Faz-nos entrar na relação de intimidade, eu e tu. O profeta pensa-se intermediário nos planos do sagrado e do profano, ao interpretar a disposição divina e a condição humana, vocação análoga à do poeta. Os principais profetas do antigo Israel foram poetas. No documentário The Song of Leonard, 1980, para a cadeia canadiana CBC, Irving Layton associa a melancolia dos temas de Leonard Cohen aos trovadores medievais da Provença e à condição judaica, visto que Leonard Cohen não estabelece fronteiras entre a poesia e a música, o erotismo e o sagrado. Leonard Cohen faz também do consumo de substâncias aditivas fator de recriação e estimulação criativa, congruente com os movimentos de contracultura beatnik e hippie e a sua entourage. Ira Nadel refere o dilema de Schubert Cohen, considerando que o compositor romântico austríaco, quando pensava escrever música de amor, escreveu música de dor e vice-versa, tal como Leonard Cohen. Temas fraturantes. O tratamento da guerra e das revoluções na sua obra poética reflete a sua visão de vida, a maneira como entendeu o seu tempo e a condição humana. A Revolução Cubana, de março a abril de 1961, a guerra no Vietnã, abril de 1967, o movimento Black Muslims em Londres, anos 60, a visita de Malcolm X, em dezembro de 64, a Londres, a Junta dos Coronéis, período de 1967 a 73, na Grécia, a Guerra de Yom Kippur, em 1973, a Revolução Etíope, em 1974, e o movimento Solidarność, em 1985, na Polónia. Não há cura para o amor, tema do álbum Ain't No Cure for Love, Famous Blue Raincoat, 1987. Leonard Cohen escreve a partir da sua experiência íntima. Early in the evening, I noticed a young woman in that elevator. She was riding it with as much delight as I was. Aprecia o minimalismo tanto quanto o hedonismo. Porém, o prazer
imediato gera e manifesta-se através do vazio. Por exemplo, o poema I Met a Woman Long Ago, em Parasites of Heaven, 1966, diz-nos: Eu conheci uma mulher há muito tempo, a quem perguntei: És professora do coração? Afável. Ela respondeu-me: Não. O seu compromisso com a escrita, a música e o amor. A presença feminina é uma constante na sua vida. A uma observação de Jennifer Warnes, vocalista da sua banda em digressão, sobre sexo casual e o surto de SIDA em Los Angeles, Leonard Cohen comentou: Bem, querida, não há cura para o amor, que serve de título da canção Ain't No Cure for Love, do álbum Famous Blue Raincoat, de 1987, e também do álbum I Am Your Man, de 1988. Contradições e completude. Leonard Cohen nasceu de fato. Alusão ao seu gosto por fatos e ao negócio têxtil do seu pai, dos seus tios paternos e primos. Tem uma infância segura em tempos inseguros, durante a Grande Depressão dos anos 30 do século passado. Órfão desde a infância, a sua adolescência turbulenta, a sua insegurança e o falhanço em estabelecer relacionamentos duradouros remete-nos para a hipótese de vinculação insegura na infância e em adulto. Ruptura familiar e demarcação da sua congregação. A mãe tornou-se indulgente em relação ao seu comportamento. Relacionamento conflituoso com recurso aos tribunais. Por exemplo, no caso de Susan Elrod, mãe dos seus filhos Lorca e Adam, pela sua custódia. Também no caso de Kelly Lynch, gestora da sua carreira durante quase 17 anos, que se apropriou dos seus ativos financeiros. Leonard Cohen encontra na noção judaica de Teshuvah, em hebraico significa regresso, retorno, arrependimento, e das suas leituras do livro de Isaías, particularmente Isaías capítulo 43, versículo 1, o sentido de perdão, porque nem o êxito é inteiramente seu, nem a culpa pelo que há de errado na sua vida o é, na medida em que a pessoa não tem controlo completo das circunstâncias. Combina o hedonismo com o minimalismo. As estratégias emocionais de evitamento não tornaram a sua vida mais fácil. Em vez de procurar a cura através das estratégias descritas, Leonard Cohen aprendeu a ganhar perspectiva sobre os seus problemas, compreensão e aceitação, a reconciliar-se com os seus conflitos internos, os seus demónios, ou seja, a ser capaz de entender os seus pensamentos como fenómenos da sua mente, não como a realidade em si. A 28 de julho de 2016, Cohen teve notícia do passamento da sua musa Marianne Illan, também com leucemia, a quem escrevera dias antes uma breve carta de despedida por e-mail. O seu amor prevaleceu a despeito do relacionamento entre ambos ter acabado. A 7 de novembro de 2016, Robert Corey informou que Leonard Cohen morreu na sua casa de Los Angeles após queda no dia anterior, durante o sono, de forma repentina, inesperada e pacífica. A declaração de Robert Corey, agente de Leonard Cohen, ao New York Times, refere dois fatores importantes: a queda e a leucemia,